Rompeu a linha vermelha, você compra. Por 57 dias você não faz absolutamente nada, até que o preço rompe a linha verde e você encerra o trade com 102% de lucro. Ou seja, você dobrou o teu dinheiro operando ações. Mas agora você decidiu que vai operar o mini índice e o sinal é ainda mais potente. Rompeu a linha vermelha com força, com convicção. Você resolveu comprar o maior número de contratos possíveis. Poucas horas depois você sai do trade com mais de 10 mil pontos de lucro. No vídeo de hoje a gente vai falar do indicador Hero Activator, uma ferramenta poderosíssima para você extrair ao máximo dos movimentos mais fortes que o mercado tem para te oferecer. Fica comigo até o final que o conteúdo de hoje tá fantástico. Muito bem, eu tenho certeza que você ficou encantado com os resultados que eu acabei de te mostrar. 100% de lucro sem fazer nada em 2 meses. 10 mil pontos no mini índice em algumas horas sem muito esforço. Mas a grande verdade é que eu seria um tremendo vigarista se eu não te mostrasse o outro lado da moeda. Tô falando de todas as vezes que o indicador Hero triturou o capital de quem estava operando com ele. Olha essa consolidação que está aparecendo aí na tua tela. Olha a quantidade de sinal falso, tanto de compra quanto de venda no mini índice. Olha esse outro gráfico aí de uma ação onde o indicador Hero amassou os coitados dos traders que seguiram os seus sinais de entrada. Como qualquer indicador, qualquer estratégia que você vai aprender, o mais importante não é decorar sinalzinho de entrada e sinalzinho de saída, mas sim saber observar o contexto. Quando é que eu devo usar esse indicador? E aí sim, procurar os sinais de entrada e de saída. Nesse vídeo eu não vou só te mostrar o que é o indicador Hero e como que ele é calculado, mas eu vou te mostrar na prática quais são os filtros adequados para você usar no teu gráfico e entender exatamente qual que é a hora de apertar o gatilho e usar o que é uma das ferramentas mais incríveis já inventadas para operar o mercado. Então bora lá sem enrolação, vamos começar entendendo o que é o indicador Hero e como que ele funciona. O Hero é extremamente simples. Na hora de você plotar o indicador no teu gráfico, você informa o número de períodos que ele vai ser configurado. Esse número de períodos nada mais é do que o número de candles passados que o indicador vai utilizar para construir essa escadinha que você está vendo aí na tela. E como que essa escadinha é construída? Também de forma muito simples. Vamos supor que você configurou o indicador com 5 períodos. O indicador calcula então qual que é a média das mínimas dos últimos 5 candles e qual que é a média das máximas dos últimos 5 candles. Calculadas essas médias, o indicador vai fazer a seguinte verificação. Se o preço estiver negociando acima da média das máximas, ele vai plotar uma linha verde abaixo dos candles, que é a média das mínimas. A partir do momento que o mercado rompe essa linha verde, que vai se movimentando junto com os preços, porque afinal novos valores vão sendo considerados no cálculo do indicador, enquanto os valores antigos vão sendo removidos, uma nova linha vermelha vai surgir acima dos candles, representando a média das máximas. Então olha a simplicidade da ideia desse indicador. E funciona que é uma maravilha, porque se tem uma coisa que caracteriza uma tendência de alta, é a constante renovação de máximas sem que haja renovação de mínimas. Assim como a constante renovação de mínimas sem que haja renovação de máximas é uma das características mais fortes das tendências de baixa. Então, se você tem o preço rompendo a linha vermelha do indicador, você tem um sinal de compra indicando que as máximas estão sendo renovadas. Quando o preço rompe a linha verde do indicador, você tem um sinal de venda indicando que as mínimas é que estão sendo renovadas. Na teoria, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Na prática, a história é diferente. Se você pegar qualquer ativo em qualquer tempo gráfico e decidir operar desse jeito, comprando quando a linha vermelha é rompida e vendendo quando a linha verde é perdida, te digo com absoluta certeza, você vai perder dinheiro.
E o motivo disso é muito simples. O RIO, como muitos indicadores que existem por aí, médias móveis, MACD, ATR, ele é um indicador seguidor de tendência. Isso significa que ele vai funcionar muito bem quando o mercado estiver em tendência. Só que vários estudos mostram pra gente o seguinte dado: em cerca de 2/3 do tempo, o mercado não está em tendência. Sim, é isso mesmo que você ouviu. O mercado passa quase 70% do tempo lateral e só 30% do tempo em tendência. Então, como é que você quer ganhar dinheiro com indicador seguidor de tendência no mercado que não está em tendência? E é aí que vem a parte mais importante desse vídeo, a análise do contexto técnico. Independente de qual indicador ou estratégia você utilize, você tem que saber olhar o gráfico e avaliar o contexto dele. Está em tendência ou está lateral? Se tiver em tendência, em qual etapa da tendência o preço está? No recuo ou na expansão? E quão forte é essa tendência? E responder essas perguntinhas, por mais que possa parecer, não é um bicho de 7 cabeças. Para filtrar o mercado e classificar a tendência, a gente vai utilizar 2 indicadores: uma média móvel exponencial de 80 períodos e o indicador ADX. A regra é muito simples. Plotando a média móvel de 80 períodos no teu gráfico, você vai observar a direção que ela está apontada e você nunca vai operar sinais que vão contra a média. Ou seja, se a média estiver apontada para cima, você jamais vai operar sinais de venda, você só vai operar sinais de compra. Agora, se a média estiver apontada para baixo, você jamais vai operar sinais de compra, você vai operar só os sinais de venda que forem aparecendo. Pense na média móvel de 80 períodos como um indicador da tendência primária de alta ou de baixa. Tendência primária é a tendência de longo prazo, é a tendência maior. Geralmente essas tendências mandam no preço. É muito mais difícil elas sofrerem reversão. O mercado precisa romper a média móvel de 80 períodos, voltar para testar ela como suporte, depois romper a região de resistência formada no topo anterior. Precisa existir toda uma estrutura de preço que demora para ser formada e passa por vários testes. Então, por mais que o ativo possa fazer movimentos grandes de alta ou de queda e parecer que vai reverter, nunca opere contra a direção da média. E quanto mais tempo a média estiver lá apontada para cima, mais forte e consolidada aquela tendência de alta tá. Beleza, agora que você entendeu o filtro da média, vamos para o próximo filtro, o ADX. Já teve vídeo aqui no canal falando sobre esse indicador. Se você não assistiu, eu vou deixar um card aqui em cima e eu vou deixar o link também do vídeo na descrição para você assistir depois. Mas ele basicamente funciona da seguinte forma: se os preços estão fortes, trabalhando numa tendência, não importa se é de alta ou de baixa, o ADX vai estar acima de 25. Quanto mais forte for a tendência, maior vai ser o ADX. Agora, se os preços estiverem numa consolidação, sem ir para lugar nenhum, sem força, o ADX vai estar abaixo de 25. Quanto menor o ADX, mais fraco está o mercado. Só que agora, preste muita atenção. A gente não vai usar o ADX no tempo gráfico que a gente vai operar. A gente vai utilizar ele para olhar a escala maior. Por exemplo, se eu pretendo fazer um trade utilizando o gráfico diário, ou o gráfico de 4 horas, o gráfico de 2 horas, eu vou olhar como que está o ADX no semanal. Se eu pretendo fazer um trade no gráfico de 10 minutos, de 15 minutos ou de 30 minutos, eu vou olhar como está o ADX no gráfico de 60 minutos. Então você sempre olha a escala maior, tá? Guarde essa regra. Se você for operar o gráfico diário, ou o gráfico de 4 horas, ou o gráfico de 2 horas, o prazo que você precisa verificar o ADX é o semanal. Já se você estiver operando no intradiário, o prazo que você precisa olhar o ADX é os 60 minutos. Se o ADX estiver acima de 25, pode buscar tranquilo oportunidades de trade com o RIO. Tá? O mercado está em tendência. Agora, se o ADX estiver abaixo de 25, o ideal é não operar. Espere o ADX melhorar ou vá operar outro ativo. Aplicando essas duas regrinhas, e vamos recapitular quais são elas: operar só a favor da média móvel exponencial de 80 períodos e operar só quando o ADX numa escala gráfica maior está acima de 25.
Aplicando essas regras, você vai conseguir filtrar 90% dos trades ruins, tá? Dos trades que, se você fizesse, você muito provavelmente seria estopado, porque você estaria entrando ou contra a tendência ou numa tendência lateral. Agora, é bastante informação, né? O conteúdo técnico desse vídeo ficou bem denso, mas fica tranquilo, porque eu vou compartilhar a tela do meu computador com você e eu vou te mostrar o passo a passo, como configurar esses indicadores no gráfico e vários exemplos de operações reais. Então vem comigo! Só antes eu preciso te fazer um convite muito importante. Presta atenção. As vagas para o meu grupo de acompanhamento estão abertas e você que está assistindo esse vídeo pode fazer parte da nossa próxima turma com uma condição surreal. O grupo de acompanhamento é o serviço de assinatura onde você conta com a expertise da equipe Trade de Valor para buscar as melhores oportunidades de operações para você. Eu sei que você talvez não tenha tempo, ou se tiver tempo, não tenha expertise para ficar garimpando o mercado o dia todo, todos os dias. E é por isso que nós existimos. Eu e o meu time analisamos incansavelmente todo o mercado para você. Ações brasileiras, ações americanas, criptomoedas, futuros e até opções. A gente varre tudo e a gente adora fazer isso. É a forma mais inteligente de você terceirizar o trabalho exaustivo de estudo de milhares de gráficos. Eu, ao invés disso, receber ali, ó, na mão, só o filé mignon, só os ativos que possuem exatamente o melhor contexto para explodir. Quem tá com a gente desde o começo, seguindo as nossas recomendações, tá rindo sozinho. A gente cansou de pegar operações de 30%, 50% ou até 100% simplesmente aplicando métodos de rastreamento de tendência. No grupo, sempre que aparecer aquele trade imperdível, aquele trade que você não pode ficar de fora, a gente te envia um relatório detalhado. O que comprar, a que preço comprar, onde colocar o stop e onde é que estão os alvos. E não é sinalzinho jogado, não. A gente acompanha o trade do início ao fim, do teu lado, dentro da nossa plataforma e do nosso aplicativo. Sendo assinante da Trade de Valor, você tem acesso a lives exclusivas, centenas de horas de conteúdo educacional e uma reunião de alinhamento individual com o nosso time de analistas. Eu te garanto, esse serviço muda o teu jogo e encurta completamente a tua curva de aprendizado em anos. Você que está assistindo esse vídeo tem desconto. A assinatura custa o preço de uma pizza por mês. E para se inscrever é moleza. Basta clicar no primeiro link que vai estar aqui embaixo na descrição e preencher o formulário com teu nome, e-mail e telefone de WhatsApp que a minha equipe vai entrar em contato com você muito em breve. Se você preferir, aponta a câmera do teu celular para o QR Code que está aqui na tela. Agora sim, voltando para o conteúdo, vamos para a parte prática. E para isso eu vou compartilhar minha tela aqui com você. Muito bem, então a primeira coisa que a gente precisa fazer é configurar os indicadores dentro do nosso gráfico. Presta atenção no passo a passo porque ele é muito importante. Primeira coisa que a gente vai fazer, configurar o próprio indicador Hilo. Então você pode clicar em qualquer lugar da tela e digitar Hilo. Vai aparecer aqui, ó, Hilo Activator. Dá 2 cliques nele, tá aqui o Hilo já no nosso gráfico, tá vendo? Perceba que a linha tá bem fininha. E a gente também tem que mudar o número de períodos que esse indicador vem configurado. Porque por padrão, no Profit, ele vem configurado com 3 períodos. Só que 3 períodos é muito pouco. Se você quer trabalhar no gráfico diário, no gráfico de 60 minutos, 30 minutos, até mesmo 15 minutos, você vai querer mudar os períodos do teu Hilo, tá? O que a gente faz? Dá 2 cliques em cima do indicador, ó, você vai passar o mouse em cima dele, ele vai ficar assim, ó, meio brilhante, dá 2 cliques. Aí você vai mudar aqui, ó, primeira coisa, período. Em vez de 3, a gente vai colocar 13. Tá? 13. Aparência, a gente vai aumentar a espessura aqui, ó, para 4, tanto da linha vermelha quanto da linha verde. Vai clicar em aplicar. Feito isso, perceba que agora o indicador ele está muito mais visível na nossa tela e o número de períodos também está muito maior. Segundo indicador que a gente vai configurar, a média móvel, tá? Dá um clique em qualquer lugar aqui na tela e digita média, já vai aparecer aqui, ó, média móvel.
tá? A gente vai configurar uma média de 80 períodos, beleza? Vamos dar 2 cliques nela e vamos aumentar também a espessura aqui, ó, da média, tá? Vamos aumentar a espessura para 3. E eu vou mudar a cor dessa média também, tá? Eu vou colocar uma cor branca para destoar do verde que a gente já tem dos candles e do próprio indicador Hill. Ok. Por último, nós vamos configurar o ADX. Então, de novo, clique em qualquer lugar da tela e digita ADX. Tá aqui, é o primeiro, dá 2 cliques nele, vai aparecer o ADX aqui, tá vendo? Vai aparecer o ADX aqui. Eu já tinha, inclusive, configurado aqui uma linha no ADX de 25, tá? Essa linha é super importante para nós. Você pode vir aqui e colocar, ó, vem aqui na ferramenta linha horizontal e coloca uma linha aqui em 25. 25, tá? Opa, aqui. E aí o seguinte, eu vou aumentar a espessura também desse indicador aqui. E aí o seguinte, a gente vai passar a utilizar o Rio. Tá? Lembra, quais são as regras? Primeira regra, a gente precisa ver se o papel está em tendência. Perceba, o papel não está em tendência aqui, ele está lateral, ele não sai do lugar. Então, os sinais que o Rio nos dá, tanto de compra quanto de venda, são horríveis. Vão destruir o nosso dinheiro se a gente for operar aqui. Mas perceba que eu identifiquei qual que é a tendência aqui de forma muito visual, mas você não precisa fazer isso. Você pode muito bem ir para uma escala maior. Então aqui eu vou até colocar na tela. Aqui eu estou trabalhando com o gráfico diário, tá? A gente pode muito bem ir para o semanal. E aí você vai perceber que durante boa parte deste movimento aqui que o mercado está fazendo, ó, o ADX estava abaixo de 25. Então a gente não opera nessas circunstâncias aqui onde o ADX está abaixo de 25, a gente não opera, porque o mercado está lateral. Quando que a gente opera? Durante todo o período que o ADX está acima de 25. Tá vendo aqui, ó, todo o período em que o indicador está acima de 25, a gente vai buscar trabalhá-lo. Por quê? Porque isso aqui está em tendência. É nítido, a gente olha o preço, a média está para cima, a gente vê topos e fundos ascendentes. Então eu vou entrar no gráfico diário de novo, e aqui, ó, eu posso trabalhar tranquilamente a favor sempre da média de 80 períodos. Se a média está para cima, eu vou operar comprado. Se a média está para baixo, eu só vou buscar sinais de venda no meu indicador Hill, mas eu jamais vou operar contra a média. Então perceba, olhe que sensacional que é esse indicador. A linha vermelha vinha caindo, né, escadinha vermelha, até que o mercado rompe a escadinha vermelha neste candle, e imediatamente aparece a escadinha verde embaixo do candle. Aqui é teu sinal de entrada, e você vai ficar no trade até que a escadinha verde seja perdida, surfando toda a tendência. E olha como o indicador é eficaz. Exatamente quando o mercado começa a perder força, você sai do trade. Exatamente aqui, quando a escadinha verde é rompida. Ou seja, você entrou aqui e saiu aqui. Perceba, 35% de lucro em questão de dias. Olhe quantos trades sensacionais foram gerados aqui durante esta tendência de alta. Simplesmente espetacular. Olha esse trade aqui. Você entrou aqui, só foi sair aqui. Mais 35% de lucro. Tá entendendo? E na venda, Felipe? Na venda é a mesma coisa, só que você só vai buscar sinais aonde a linha verde é rompida. Ó. Você entrou vendido aqui e saiu aonde? Quando a linha vermelha foi rompida, aqui. Então você entrou vendido aqui e saiu aqui, com lucro de 21%. Por quê? Porque a média móvel de 80 tá para baixo. Então você só vai buscar por sinais de venda, entende? Você só vai buscar por sinais de venda. E assim você vai surfando a tendência, seja ela de baixa, seja ela de alta. E nos momentos laterais, Felipe? Nos momentos laterais, como por exemplo este aqui, ó, isso aqui era um momento horrível, um momento super lateral, você não opera. Porque se você olhasse o semanal, o ADX estava o quê? Bem abaixo dos 25, tá vendo? Olha como esse filtro do ADX te salva. Ah, Felipe, eu quero trabalhar o Rio no gráfico de 15 minutos. Posso? Pode. Só que lembra, você vai olhar o gráfico de 60 minutos, quando você trabalha com escalas intradiárias, e vai ver como é que está o ADX. Ó. Perceba, aqui o ADX está abaixo de 25. Desde aqui, ó, desde este ponto aqui, ó, o ADX está abaixo de 25, indicando que durante esta janela você não pode operar. Por quê? Porque ele está lateral. Se você entrar lá no 15 minutos, você vai ver que tem um monte de sinal falso aqui com o Rio. Onde que você vai trabalhar? Durante toda a janela de tendência, aonde o ADX lá nos 60 minutos, ó, está acima de 25. Então aqui você vai encontrar bons trades, seja no 15 minutos, seja no 30 minutos. Olha que sensacional esse trade aqui, 30 minutos.
Olha aqui, você entrou aqui e saiu só aqui com 3.500 pontos. Posso trabalhar nos 5 minutos, Felipe? Pode, desde que seja numa janela onde o ADX nos 60 minutos está acima de 25. Olha que excelente esta tendência. Felipe, posso trabalhar o indicador Hilo no próprio gráfico semanal? Pode, e é onde você vai ganhar mais dinheiro, tá? Lembra, o indicador Hilo é um indicador seguidor de tendência, um indicador de momento. Quais são os gráficos que você mais tem tendência, que você mais tem momento? Gráfico semanal, gráfico mensal. Então, sim, olha esse trade que foi feito com o indicador Hilo e que ainda não terminou, tá? Quem entrou tá dentro do trade ainda. É um trade em Aura 33, tá? Um ativo que simplesmente entrou numa tendência de alta brutal e que tá até agora te dando frutos. Tá até agora te dando frutos. 1.600% de lucro. E aí, ficou claro como toda essa análise de contexto, com essas regrinhas de média móvel, de ADX, são importantes para você entender exatamente quais são os sinais que valem a pena serem operados? Eu espero, cara, do fundo do meu coração, que essa aula tenha aberto a tua cabeça, que você assista esse vídeo 2, 3, 4 vezes, pega o teu gráfico e treina a procurar cenários onde os filtros te indicam quando operar. As oportunidades estão aí, elas acontecem todos os dias, em todos os tempos gráficos, em todo tipo de ativo. E se você quiser acelerar esse processo, se você quiser ter uma equipe de profissionais que vão procurar as melhores oportunidades de trade nesse estilo para você, te auxiliando todos os dias, não esquece de clicar no link aqui embaixo na descrição e vir fazer parte do grupo de acompanhamento. É o melhor investimento que você pode fazer como trader. E é claro, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, se ele te trouxe uma visão que você nunca tinha tido antes, retribui, deixando o teu like aqui embaixo. Considera também se inscrever no nosso canal e já ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos. Eu sou o Felipe Dabu, este é o canal Trade de Valor. Um forte e grande, afetuoso abraço e até o próximo vídeo.